Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Como vocês estão nesse momento? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se adaptando à nova rotina de termos que estudar de forma virtual. É tudo muito novo ainda para vocês, para a gente também, mas nós vamos nos ajudando, ok? Essa semana eu passei uma atividade para vocês precisavam fazer a leitura da página 39 a 44, falando sobre a Revolução Industrial. Bom, sobre o conceito de revolução, eu coloquei o conceito aí para vocês. E o que é revolução? Revolução é quando a gente tem o ato de mudança. Então, nós tivemos esse ato de mudança inicialmente na Inglaterra no século XVIII. E alguns fatores, eles foram primordiais para que isso acontecesse. Tá, gente? Eu vou fazer um resumo e aí vocês fazem a leitura na casa de vocês, completa do texto. Havendo dúvidas, vocês me perguntem. Essa revolução industrial, ela iniciou, na Inglaterra e ela teve aí alguns fatores preponderantes. Teve desdobramento econômico, ambiental, político, social. No desdobramento econômico, o que aconteceu? Havia um acúmulo de capitais com o comércio colonial. Então, isso fez com que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo por conta das colônias que ela tinha e o acúmulo de riquezas naturais advindas dessas colônias, tá? No processo político, nós tivemos aí a Revolução Gloriosa, que foi um dos fatores muito importantes para que houvesse e que iniciasse essa revolução industrial na Inglaterra. E no campo social, nós tivemos uma mão de obra muito disponível. Lembra que eu falei para vocês em sala sobre o cercamento dos campos? Então, esse cercamento dos campos fez com que essas pessoas elas migrassem para a cidade. Havendo essa migração das pessoas na cidade que já estava se industrializando, ficou com uma extensa mão de obra disponível para trabalho. E aí o que nós tivemos de desdobramento econômico? Nós tivemos a consolidação do capitalismo e expansão do capitalismo, e nós tivemos o progresso tecnológico e também tivemos aí uma mudança. Nós tivemos aí o trabalho assalariado. Lembra que eu fiz para vocês um gráfico, fiz um desenho na lousa sobre como que era esse trabalho assalariado? Que agora a partir aí da Revolução Industrial, o trabalhador, aquele indivíduo, ele precisava vender a sua mão de obra para sobreviver. Então, ele vendia a sua mão de obra, recebia um salário por ela, para que ele pudesse sobreviver, tá? E aí nós tivemos um desdobramento social em relação a isso. Que desdobramento social foi esse? Exploração do trabalho operário, desemprego. Por que teve desemprego? Porque veio muita gente para a cidade, então não tinha emprego para todo mundo. Nós tivemos aí um aumento de uma desigualdade social e nas condições sociais das pessoas, o que nós tínhamos? As pessoas elas viviam em uma condição muito degradante, muito precária. Por que essas pessoas viviam em condições precárias, gente? Era uma vida muito difícil, os salários eram baixos, as condições de trabalho eram ruins, a moradia dessas pessoas era precária, elas eram submetidas a longas jornadas de trabalho. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu falei também com vocês que nesse momento também existia a mão de obra infantil e da mulher, e eles usavam essa mão de obra por conta até mesmo do pagamento que era mais baixo, né? Então houve também muitos acidentes em decorrência disso, porque essas pessoas elas eram submetidas a jornadas exaustivas de trabalho,
praticamente 18 horas de trabalho, então isso fazia com que essas pessoas ficassem muito cansadas na hora de operar essas máquinas. E com as crianças não precisa nem ficar falando muito, né? Porque criança é criança independente do século em que ela esteja. E nesse momento nós não tínhamos nenhuma proteção para a criança como nós temos hoje. Nós temos hoje o ECA aqui no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que protege vocês. Ali tá escrito todas as leis de proteção e de direitos de vocês. E nessa época aqui do século XVIII, quando iniciou a Revolução Industrial, nós não tínhamos nenhuma lei de proteção a essas crianças. Então, quando elas eram submetidas a essas jornadas exaustivas, não havia nada que pudesse ser feito para protegê-las. Bom, mas essa Revolução Industrial ela não ficou restrita apenas à Inglaterra, ela se expandiu para outros países, tá, gente? Aí nós chamamos esse processo já de Segunda Revolução Industrial. Os países que essa revolução ela se expandiu, isso já no século XIX, na segunda metade do século XIX, foi a França, a Bélgica, a Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão. Então, nesses países também houve um avanço das indústrias, tá? Nós tivemos nesse momento aí alguns setores de destaque. Quais? Transporte, comunicação e bens de consumo. A tecnologia, nós usávamos nesse momento aí o aço e a eletricidade, tá? Nesse momento da segunda revolução industrial, nós tivemos alguns destaques aí socioambientais. Quais foram? Nós tivemos uma urbanização acelerada e com isso uma poluição muito grande. Com essa poluição, gente, isso proliferou doenças, tá? Porque embora houvesse uma urbanização, as cidades elas estavam superlotadas. E como a condição de vida dessas pessoas era muito precária, então isso era mais fácil de se propagar, de se proliferar as doenças, porque as cidades elas não tinham infraestrutura, tá? Bom, gente, eu falei aí alguns pontos só da Revolução Industrial. Qualquer dúvida que vocês ficarem, vocês me mandem aí as perguntas pelo WhatsApp e a gente vai se falando, ok? Um beijo e bom estudo para vocês. Tchau, tchau!